Podcast Bichos Tagarelas. Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Amigos, é quarta-feira, mais um Bichos Tagarelas, e essa semana refletiu muito na imprensa internacional. Bom, tantos temas têm se refletido, né? Não vou nem falar nos temas escabrosos, tenebrosos, horrorosos, né? De repente as telas do mundo essa semana já viraram um filme de horror novamente, com aquele atentado brutal do Exército Islâmico, que infelizmente é aquela coisa, né? É olho por olho, dente por dente, né? O Putin também tem uma política criminosa em relação ao mundo, em relação aos ucranianos, e de repente a violência bateu lá na Rússia de uma forma tenebrosa, né? É muito triste tudo que acontece com esses países que são dirigidos por déspotas, né? Por gente muito má, muito criminosa, como é o caso do Putin, né? Me surpreende, sinceramente, o governo brasileiro, que tem preocupação com direitos humanos, até agora, por questões, a gente sabe que é uma questão de dar é um preito que a esquerda brasileira tem, porque na época da ditadura os perseguidos políticos tinham seus pontos de fuga no mundo, um deles era a Rússia, né? A Alemanha Oriental, Cuba, Chile de Allende, né? Onde os estropiados pelo poder, pela ditadura brutal, os fugitivos que queriam ter um pouco mais de vida, eram obrigados a sair do Brasil e se esconderem e ficarem nesses países como exilados, né? Durante muitos anos, né? Alguns nem voltaram. Então, mas é muito chato, né? O seu Lula já devia ter dado um puxão de orelhas nesse Putin, porque é um absurdo esta guerra genocida que ele também pratica na Ucrânia, acusando a Ucrânia de ser um país de extremíssima direita, que não é verdade. Como qualquer país, a Ucrânia ficou ali no bloco comunista durante décadas, toda depois da Segunda Guerra Mundial, participou daquela Guerra Fria. Mas a Ucrânia não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Ucrânia era um país muito desenvolvido em muitos aspectos. Lembrando que a Ucrânia era o quarto produtor mundial de autopeças, né? Inclusive a indústria automobilística brasileira comprava milhões de dólares em peças da indústria ucraniana, que praticamente foi toda destruída, né? A base industrial do país tá destruída pelo poderio militar da Rússia, né? Não vai acabar bem aquilo ali, tá na cara que não, né? Vai ter um desfecho mais ou menos como vai ter em Gaza, né? Em Gaza, o desfecho que Netanyahu, né? Esse criminoso resolveu fazer é a eliminação pura e simples dos palestinos, né? O que tentaram fazer lá na Bósnia e não conseguiram. Lá era o Radovan Karadzic e o Ratko Mladic, que era o seu assassino, né? O general assassino. Eles foram longe naquela guerra da Bósnia no chamado Ethnical Cleansing, né? Que era uma lavagem de uma raça, né? De uma etnia, né? Então, os sérvios bateram muito forte nos bósnios, em toda aquela população muçulmana daquela região, e houveram terríveis episódios genocidas, como foi Strumitsa e tantos outros, né? Estamos vendo com tristeza isso aí no mundo de 2024 se repetir em vários países, né? É triste isso. Bom, deixamos de lado, né, o horror do mundo e vamos para a indústria automobilística, que nessa semana teve as declarações do Makoto Shida, que é o CEO, Chief Executive Officer da Nissan. O japonês que está tentando que a Nissan dê a volta por cima. A Nissan simplesmente despencou no mercado mundial. Ela não está conseguindo produzir nem 3 milhões e 700 mil veículos. O Makoto Shida tinha prometido em 2020 que chegaria a 2024 com essa produção de 3 milhões e 800, até, quem sabe até 4 milhões, não. Vai bater em 2024 e não vai chegar nem a 13 milhões e 500. A
a Nissan ela é inexpressiva na China, ela perdeu o mercado norte-americano, não perdeu, mas caiu demais em venda nos Estados Unidos da América, por falta de novidades, também por falta de carros elétricos. Na Europa nem se fala, a Europa está com todas as críticas que o carro elétrico tem recebido de todo lado, críticas que fazem a gente pensar que existe um movimento contra os carros elétricos de origem muito obscura no mundo. Temos que lembrar que o mundo ainda é dominado pelas petroleiras, né, que ganham trilhões explorando principalmente os oceanos do mundo. E é um negócio realmente muito desagradável, né, porque o carro elétrico está sob um criticismo muito intenso que parte de veículos de comunicação. Falando nisso, ainda ontem eu via com surpresa o The Guardian, que para mim é um jornal referência no mundo, um jornal que é centrista, que não é nem esquerda nem nada, mas é um jornal que é fidedigno nas informações que ele comunica. Ele tem uma narrativa que é objetiva e que, em geral, pende para o lado da liberdade e da democracia. Mas eu me surpreendi ontem com um colunista do The Guardian falando de uma coisa que as pessoas não têm pensado. Bom, tem um lado de verdade, mas também uma opinião contra o carro elétrico. Ele falava do peso dos carros elétricos pelo peso das baterias de um lítio. Ora, o lítio é um mineral raro, de difícil extração, que tem uma capacidade de armazenamento energético muito baixo. Então tem que usar muito lítio para gerar pouca energia. Só que você precisa de potência no carro. Quanto maior, esse carro mais vai exigir energia, vai exigir baterias maiores. E há pouco tempo atrás, em São Paulo, eu assisti ao. Eu fiz o teste do Seal, e o Seal é um sedã infernal da BYD, da BYD, porque ele é um carro bonito, de perfil baixo, tamanho de um Corolla, e ele tem 531 HPs e faz de 0 a 100 em menos de 4 segundos. Quer dizer, ela é quase uma Ferrari em desempenho e, no entanto, é um carro para uso familiar. Família muito crazy, né? Parece aquelas famílias alemãs que sempre viajavam juntas e muitas vezes morriam juntas porque viajavam a 300 km horário naquelas vans, aliás, nos station wagons, que os carros mais velozes, além dos Porsches, estavam na Alemanha, eram os infernais station wagons da Audi, né? Carros familiares, aquelas caminhonetes, as modelos R, que chegavam fácil a mais de 300 km horário. E a família alemã viajava a 250, 270 todo o tempo, né? Bom, eu andei muito pelas autobahns e olha que as primeiras vezes eu fiquei completamente assustado com aquilo que acontecia à minha volta. Porque a gente não entendia como eles conseguiam passar com aqueles Porsches e outros carros ali a mais de 300 por hora numa via pública. É claro que os acidentes também, isso não aparecia na mídia, porque a indústria automobilística alemã durante décadas forjou o mito da segurança total, dos carros seguros. Na verdade, eles tiveram que fazer carros seguros que tivessem sistemas confiáveis a mais de 250 km horários, ou a mais de 200, que já é uma velocidade absurda. Mas esse culto à alta velocidade gerou também na Alemanha milhares de deficientes físicos, e paraplégicos, quadriplégicos e por aí vai. Não pense que não houveram acidentes brutais, que houveram muitos acidentes brutais nas autobahns da Alemanha, as estradas de velocidade livre. Aliás, a muito charmosa, Annalena Baerbock, né, que é a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, uma ecologista raiz, ela prometeu que ia acabar com a farra do boi, né? Ela diz: ó, nós vamos assumir o governo, não vai ter mais velocidade livre nas estradas da Alemanha, nós vamos limitar a 120 no máximo. Não limitou coisa nenhuma, isso é um direito que o alemão lá, tirar essa alta velocidade do alemão, o alemão entra em choque térmico e derrete lá na rodovia, entendeu? Não tem essa, não mexeram nisso, que isso aí é, como dizia um ministro de uma altamente culto que tivemos no Brasil, altamente intelectual, ele falava que ele era imexível, né?
o que dava a ideia que o cara usava Super Bond no sapato, né? Não saía do lugar. Mas hoje a pluralidade está muito grande na Europa, né? Então as montadoras que perderam também esse embalo do carro, por exemplo, é inacreditável que uma Nissan, por questão de mau gerenciamento da empresa, ela pegou e foi a primeira, em 2010, a lançar o carro elétrico em produção em massa. Em massa em termos, quer dizer, em grande produção, que é o Leaf. Olha que eu andei bastante nesse Leaf, do primeira geração, e agora andei em segunda, andei fazendo testes. Fiquei com o Leaf durante 4 dias no Rio Grande do Sul. Já tinha testado ele em São Paulo. Ele é muito bom, esse carro, elétrico. Mas a Nissan perdeu o embalo, a Nissan não prosseguiu realmente investindo em eletrificação, até porque também, a partir de 2010, 2011 até 2020, ninguém investia em eletrificação. Esse é o problema. A Renault tentou, em 2011, lançou a sua linha completa de automóveis elétricos e não conseguiu obter nenhum sucesso, porque o europeu comprava carro a combustão e não comprava carro elétrico. O carro elétrico, naquele momento, era até mais caro que é hoje. E hoje, com toda a produção em massa da China, o carro elétrico ainda no mercado europeu, mercado norte-americano e demais mercados mundiais, ele ainda é uns 30% acima do preço do carro normal. Aqui no Brasil, claro que essas montadoras estão aí, a Great Wall, a BYD, principalmente as duas, recebem subsídios milionários do governo comunista da China, que é uma política de Estado. Eles querem o controle de toda a produção de carro elétrico no mundo. É o ponto de honra do governo da China. Então eles recebem subsídios. Por isso que a BYD consegue colocar aqui no Brasil o Mini Dolphin a cento e poucos mil, 111, 119, se não me engano, quer dizer, é um preço pichincha. Isso equivale a pouco mais de US$ 20 mil, que US$ 20 mil hoje, poucos carros custam US$ 20 mil até no mercado chinês. Isso aí está sendo subsidiado, sem dúvida nenhuma, pelas montadoras chinesas que querem ganhar mercado. Estão ganhando muito mercado no Brasil com seus carros elétricos e agora vem aí também uma geração de carros híbridos, porque o híbrido voltou por vários motivos, mas o motivo maior é ainda a lentidão, até no primeiro mundo, como estão sendo montadas as redes de recarga de carros elétricos. E também outros problemas que não foram ainda resolvidos, como a questão da pouca autonomia, essa que é a verdade. Autonomia, aquela que o fabricante fala é uma, né? O cara fala aí, o BMW elétrico, o Mercedes elétrico faz 600 quilômetros com a sua bateria de íon lítio. Não, não faz. Você vai usar e começar a andar mais em alta, isso aí vai se reduzir pela metade, porque o carro elétrico gasta muito quando você está em alta velocidade. Então não é, né? Ele não é feito para isso, né? Eu já disse, o carro elétrico ele reeduca o motorista a ter um uso mais suave do automóvel, não pisar muito, não acelerar muito para não gastar muita bateria. Agora, isso é a era do lítio, do lítio que vai ser uma era que não vai se sustentar durante muito tempo, pela questão das reservas que são um material caríssimo, os governos estão ganhando, quem tem lítio está ganhando bilhões vendendo lítio, principalmente para as montadoras chinesas. O Chile tem muito lítio, o Brasil não se sabe quais são as reservas de lítio, mas não pode ficar só na mão do lítio, né? Tem que ter outros minerais raros, outros biocombustíveis, energia eólica, energia solar, energia que venha da onde vier, desde que não suje o meio ambiente. O que não pode continuar é o petróleo. Isso aí, agora, quando começar a pegar fogo a Europa, todas as matas que restam da Europa vão pegar fogo e nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai incendiar mais ainda, porque já incendiou agora no inverno. A Califórnia, o Texas pegou fogo de ponta a ponta, prejuízo trilhardário. Então, o aquecimento global é uma realidade e o combustível fóssil é um dos principais incentivadores do aquecimento global. Bom, amigos, eu já misturei tudo, né? Você sabe que o meu iPod aqui ele é muito crazy, né? Porque eu começo num lado, já vou para o outro,
E aí me lembrei que eu estava falando da Nissan, né? Pois é, de qualquer maneira, é muito bom que a Nissan volte a fazer sucesso, é uma marca com credibilidade no mundo. Embora os carros que eu andei da Nissan de última geração, que lançaram aqui no Brasil, o, o Sentra e o Versa, sinceramente, eu achei carros medianos. Até gostei mais da segunda geração do Leaf elétrico do que desses carros a combustão. Não gostei muito nem de um nem de outro. Achei que foi incongruente lançarem a segunda geração do carro elétrico e lançarem carros com motores a combustão já bem atrasados, que não tem nem turbo, eram motores aspirados, né? Eu andei tanto no Sentra como andei no Versa de última geração. A Nissan anda em busca de uma qualidade perdida, né? É bom que produza 30 novos modelos para ser lançados até mais ou menos a meados de 2027. Ela vai lançar antes de 2030 isso. E até 2030 a Nissan quer estar praticamente totalmente eletrificada. Mas o que está acontecendo é que ninguém está colocando mais um prazo para o carro elétrico. Olha, teremos um mundo totalmente eletrificado em 2030. Pela lentidão que está acontecendo das estruturas, instabilidade geopolítica, possibilidade que aquele criminoso do Trump seja de novo presidente dos Estados Unidos. Depois dessa eu não sei quem que eles vão botar no poder. Eu acho que vai ser Elvis Presley. Entendeu? Porque o Elvis não morreu, está fazendo política lá, não sei qual é o estado, e ele pode ser sim um candidato viável, né? Se ele morreu, então ele entra como zumbi, que já que vão botar um zumbi do mal na presidência, que é esse Trump, que para mim é um homem oco, é um homem vazio, então qualquer coisa serve, né? O pior é que é ainda a maior nação no mundo e a que tem o maior poderio nuclear. É aí que mora o perigo, né? Amigos, até o próximo podcast. Podcast Bichos Tagarelas.